O filme Toma pode ser lido como uma radiografia irónica e profundamente inquietante de um tempo em que as palavras passam a valer mais do que os fatos e a intenção se dissolve diante da forma, e uma epidemia politicamente correta resume com precisão essa sensação de mal-estar difuso que atravessa toda a narrativa, pois o que se vê na tela não é a imposição violenta de um pensamento único, mas a adesão voluntária a um conjunto de códigos que prometem harmonia enquanto produzem tensão constante. E desde o início o filme deixa claro que não está interessado em grandes conflitos dramáticos, preferindo acompanhar o cotidiano aparentemente banal das personagens, onde cada interação carrega um cuidado excessivo, quase ritualístico, como se falar tivesse se tornado um ato de risco calculado, e essa escolha narrativa é fundamental para o impacto da obra. Porque o espectador reconhece imediatamente esse ambiente, não como uma distopia distante, mas como algo perigosamente familiar e ao longo das cenas percebe-se que a linguagem vai se afastando progressivamente da experiência concreta, criando uma espécie de camada protetora que impede contato direto entre as pessoas, e isso fica evidente em diálogos que parecem longos e circulares, cheios de ressalvas e explicações, mas vazios de resolução, como se o objetivo não fosse mais comunicar, mas evitar qualquer possibilidade de interpretação negativa, e o filme explora esse mecanismo com uma precisão quase clínica, mostrando como a correção política se transforma em moeda social, um recurso que pode ser usado para ganhar prestígio, silenciar o outro ou simplesmente sobreviver dentro do grupo, e nenhuma personagem está imune a esse processo, o que torna a crítica ainda mais contundente, pois não há heróis nem vilões claros, apenas indivíduos tentando se adaptar a um ambiente cada vez mais regulado por expectativas implícitas. E uma das cenas mais significativas ocorre quando um conflito real é desviado para uma discussão terminológica, revelando como a obsessão pela forma pode servir como fuga do conteúdo, e esse deslocamento é tratado com humor contido, quase melancólico, reforçando a sensação de que algo essencial está sendo perdido, e ao analisar a estrutura do filme, nota-se que o ritmo acompanha essa perda gradual de espontaneidade, começando com interações mais leves e avançando para um clima de exaustão emocional, onde as personagens parecem cansadas de vigiar a si mesmas, mas incapazes de abandonar o jogo, e essa fadiga coletiva é talvez o aspecto mais humano de Toma, pois revela o custo psicológico de viver em permanente estado de autocontrole, e pessoalmente é impossível assistir ao filme sem lembrar de situações vividas fora da sala de cinema, em conversas onde a atenção se desloca do outro para a própria imagem, onde ouvir se torna secundário diante da necessidade de demonstrar consciência e alinhamento, e é nesse ponto que uma epidemia politicamente correta se destaca de outras obras semelhantes, porque não ridiculariza preocupação ética nem empatia, mas questiona o momento em que elas se transformam em performance, em que dizer o certo passa a ser mais importante do que fazer o justo, e o silêncio também ganha papel central nessa lógica, aparecendo como o último refúgio possível para quem já não confia na própria fala, mas mesmo ele é carregado de significado e suspeita, mostrando que naquele universo não existe neutralidade, tudo comunica, tudo é interpretado, e ao final, o filme não oferece respostas nem soluções, apenas um espelho incómodo que devolve ao espectador a pergunta essencial: até que ponto a busca obsessiva por correção não acaba criando uma sociedade mais distante, mais fria e menos capaz de lidar com suas próprias contradições, e é justamente por evitar conclusões fáceis que Toma se afirma como uma obra relevante, provocando reflexão muito além da sessão e confirmando que a verdadeira epidemia talvez não seja a falta de consciência, mas a substituição do diálogo vivo por uma linguagem cuidadosamente esterilizada que já não consegue tocar a realidade que pretende regular.